Meus amigos e minhas amigas, a gente vai continuar estudando a desconsideração da personalidade jurídica. E a partir de agora, a gente vai adentrar nas duas teorias que são adotadas pelo direito brasileiro, cada uma em um âmbito de atuação, tá? Mas a gente vai começar estudando a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito? Vamos lá. Se você ainda não me segue no Instagram, você pode mandar mensagem por lá, pode me seguir para que a gente possa trocar ideia. Havendo dúvidas, não hesite em perguntar. Perfeito, meus amigos? Vamos lá. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica é a regra geral que foi adotada pelo Código Civil, ali no artigo 50 da legislação civil. Aplica-se a qualquer pessoa jurídica, desde que estejam presentes dois requisitos. Primeiro, o inadimplemento, ou seja, aquela empresa que fechou um negócio jurídico, né? Que ela fez um contrato e não pagou, ou que ela está devendo e não pagou. Se ela não pagou, temos o primeiro requisito. Você precisa ter o inadimplemento. Perfeito? E o segundo requisito é o abuso da personalidade jurídica, que é o que a gente vai estudar agora. Como é que ele se caracteriza? Amigos, dois pontos importantes para você saber. Observação 1. O mero inadimplemento não é suficiente para você desconsiderar a personalidade jurídica. Pela teoria maior, a gente não pode alegar que o inadimplemento é suficiente para desconsiderar. Não. É necessário que seja caracterizado o abuso da personalidade jurídica. E o segundo, não há necessidade de insolvência ou falência. Não. A ideia é que a empresa está inadimplente, né? E ela abusou da personalidade jurídica. Perfeito? Vamos lá. O abuso da personalidade jurídica é gênero e decorre duas espécies a partir dali. Ou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Ou seja, ou aquela empresa atuou com desvio de finalidade ou houve uma confusão patrimonial. E daí você fala, mas professor, como é que isso funciona na prática? Eu vou trazer para vocês para que a gente possa estudar cada caso. Perfeito? Vamos lá. Desvio de finalidade. O desvio de finalidade se dá quando os membros da pessoa jurídica desviam o objeto social da pessoa jurídica com a intenção de fraudar credores. Eu gostaria que você grifasse intenção de fraudar credores. Ou seja, o que vai dizer, né, o parágrafo 1º do artigo 50 do Código Civil? O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com a intenção de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, meus amigos, esse desvio de finalidade precisa ser qualificado pela vontade. Não é um desvio qualquer. Como é que você vai provar o desvio de finalidade? São umas provas mais difíceis de você fazer na prática, né? Porque você precisa ter em mente que aquela pessoa jurídica que fechou o negócio, de fato estava de sacanagem, ela não ia pagar. Porque já é de praxe no mercado de consumo, por exemplo. Interessante isso, né? Vamos lá. O que diz o parágrafo 5º do artigo 50 do Código Civil? Não basta a mera expansão ou alteração da finalidade original da empresa. Porque o que acontecia? Eu vou explicar para vocês, para que vocês possam entender. Antigamente, uma pessoa jurídica, ela era aberta para ensinar inglês. Perfeito? Aqui a gente vai ser uma escolinha de inglês. Aí, eles viram que só dar aula de inglês não estava dando certo. Não, vamos fazer algumas outras coisas a mais. Eles começaram a vender livros de inglês, começaram a mudar a finalidade originária da pessoa jurídica. E daí, alguns advogavam para a teoria que era o seguinte, não, mudou a finalidade da empresa. O desvio de finalidade estava caracterizado. E não. No caso, a mera expansão, né, da atividade empresarial originária, você tinha
a atividade antes, ensino de idiomas. Agora não é só ensino de idiomas, agora você vende também, né, produtos de idiomas. A média expansão poderia caracterizar a desconsideração da personalidade jurídica por desvio de finalidade. E não podia. Inclusive, isso foi positivado na legislação. Ou seja, é o que eu falei para vocês. É preciso haver o propósito de lesar os credores ou praticar atos ilícitos. Perfeito? Ou seja, por que todo mundo fala que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, no seu aspecto de desvio da finalidade, é uma teoria subjetiva? Pelo seguinte, ela depende de um requisito subjetivo, qual seja a intenção de fraudar. É só nessa hipótese que se poderia autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, quando a pessoa, né, tem interesse de fraudar os credores. A segunda hipótese, meus amigos, é a confusão patrimonial. Aqui a gente tem um aspecto objetivo. Se no desvio de finalidade você precisava demonstrar que havia uma vontade de lesionar os credores, aqui não precisa, aqui é objetivo. Então vamos lá, você pode pedir desconsideração pela teoria maior, tanto pelo desvio de finalidade, quanto pela confusão patrimonial. Não são requisitos cumulativos, né? São autônomos, são fundamentos autônomos. Importante você saber isso. E como é que a gente tem caracterizado, por exemplo, a confusão patrimonial? Ela ocorre quando, de fato, os bens da pessoa jurídica se confundem com os dos sócios. Ou seja, quando não há, de fato, a separação entre os patrimônios. Meus amigos, se o dono tem casa, carro, e ali funciona a pessoa jurídica, você não tem uma separação. Se aquele carro é resolvido pela pessoa jurídica, você não tem uma separação, né? E essa confusão patrimonial, ela é mais fácil de você provar. Porque você vai pegar os registros, né? Você vai fazer um levantamento qual bem está no nome de quem, se vai estar no nome da pessoa jurídica, se vai estar no nome da pessoa natural. Mais fácil de você provar a confusão patrimonial. E nesse caso, não há a necessidade de prova da intenção de fraudar ou, né, de lesar os credores. Vamos lá. Aí, antigamente, só se falava que tinha uma hipótese de desconsideração que era confusão patrimonial. Mas a lei não explicava. E daí era uma cláusula geral que ficava a critério do juiz interpretar. E daí inúmeras interpretações nasceram a partir dali. O legislador, vendo que tinha uma intervenção muito grande do Poder Judiciário na autonomia patrimonial, falou, não, peraí, vamos reagir. E a Lei da Liberdade Econômica descreveu o que é confusão patrimonial. Meus amigos e minhas amigas, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no parágrafo 2º do artigo 50 do Código Civil. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. E essa ausência, ela se caracteriza em 3 hipóteses que a gente pode perceber, né? Vamos lá. Como é que funciona isso? No cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. Um paga a conta do outro. Segundo, a transferência de ativos e passivos sem efetivas contraprestações, exceto se o valor for proporcionalmente significante. Outra cláusula aberta, né, que vocês vão dar para o Poder Judiciário interpretar. E outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Ou seja, quando ficar caracterizado, meus amigos, que está tendo um vai e vem de bens, né, entre o que é da empresa e o que é do administrador, do sócio, e você não consegue separar. Havendo confusão patrimonial de fato, ou seja, a ausência de separação entre os patrimônios, fica caracterizada a confusão patrimonial. E aí, vem uma pergunta.
será que esse rol, né, do artigo 50, parágrafo 2º, que eu trouxe para vocês, ele é um rol taxativo? É só nessas hipóteses? Aí a doutrina tem uma divergência, mas a melhor doutrina, né, quem advoga nessa ideia é o professor Carlos Eduardo Elias de Oliveira. Ele entende o seguinte: olha, esse rol não pode ser levado para uma leitura taxativa por conta da amplitude do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 50, o qual admite confusão patrimonial como outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Ou seja, é um conceito aberto, um conceito amplo, que vai ter que ser analisado casuisticamente pelo juiz. A hora que o pedido chegar, um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz vai ter que ver. Não, realmente aqui tinha, aqui não tinha, tinha confusão patrimonial, você vai precisar de prova, vai precisar de prova testemunhal, prova documental, para que o juiz tenha elementos de convicção necessários para poder decidir sobre o incidente. Perfeito? Meus amigos, vamos lá. Os nossos 2 últimos tópicos dessa aula, para que você saia daqui turbinado, conhecendo os aspectos principais da teoria maior. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não é, por si só, um motivo para a desconsideração da personalidade jurídica, pois isso não representa nem confusão patrimonial, nem desvio de finalidade. É o entendimento do STJ, inclusive num caso aqui de Santa Catarina, e é o entendimento das jornadas de direito civil, um enunciado proposto pela doutrina, enunciado número 282, que você pode acompanhar, né, buscando a redação dele. Quando, olha, o encerramento por si só, tipo, a empresa jurídica fechou, mas não deu baixa na junta, toda aquela formalidade que precisa, aquela burocracia que precisa, não foi feito assim. Isso configura confusão patrimonial ou desvio de finalidade? Por si só, não. Você precisa dos elementos. No caso da confusão patrimonial, a prova de que não existia uma separação entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica, e no desvio de finalidade, você precisa da intenção de lesionar os credores. Perfeito? E outro ponto é o seguinte: não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica pela mudança de endereço da sede da pessoa jurídica sem comunicação, pois isso também não configura nem confusão patrimonial, nem desvio de finalidade. Imagina que a sede da empresa mudou, né? Estava no Rio de Janeiro, agora foi para São Paulo, e eles esqueceram de mandar uma retificação para a junta comercial ou para o órgão competente do registro, né? Isso, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. E perfeito o julgado, o recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Por quê? Porque você não tem os elementos probatórios necessários. Vocês vão perceber que a teoria maior, ela gera maior segurança jurídica para quem vai atuar no mercado de consumo. Por quê? Porque você pode dormir em paz, que se você não estiver fazendo nada errado, né, nada que seja combinado de sanção pelo direito, você pode dormir em paz que não vai ter problema. Por quê? Porque a autonomia patrimonial da sua empresa vai ser respeitada. O problema está na teoria menor. E a gente vai estudar ela no próximo bloco. Se prepara, porque o seu queixo vai cair, tá? Essa teoria menor, ela se aplica no Código de Defesa do Consumidor, ela aplica na legislação ambiental, e vocês não estão preparados para essa conversa. Até o próximo bloco, eu espero você, tá? E é isso. Já clica aqui no próximo vídeo para que você possa continuar a nossa aula. Perfeito? Abraço, meus amigos. Até já.